Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Gratidão por estar aqui, gratidão por você que chegou até aqui, que nos permite aí estar seguindo o nosso caminho aí do coração. Vem falar agora do nosso sexto chakra, que é o chakra do nosso terceiro olho, que é esse olho que olha justamente para dentro, que olha justamente para o ser divino que a gente é, que está conectado com a nossa intuição. Então, nada mais assim gratificante para mim mesmo de estar aqui começando esse vídeo agradecendo a todos os seres que se conectam e que estão aqui neste lugar junto com a gente, porque é a materialização da conexão minha com o meu eu sou, com esse olhar para dentro. Não vou te dizer que eu sou expert já no assunto, eu sempre me perco dentro do meu ser e volto a olhar para fora muitas das vezes, mas nesse lugar eu já consigo reconhecer bem rápido quando esse chakra aqui meu está em desequilíbrio, que é naquele lugar aonde eu começo a queimar muito miolo, sabe? Quando a gente começa a queimar muitos pensamentos, encontrar o desequilíbrio desse chakra é quando a gente se sente desorientado. É como se a gente perdesse o nosso guia, aquele lugar de guiança, aquele lugar de tipo, eu sei que eu tenho que ir por aqui. Como se tudo saísse da nossa frente e falasse assim, meu Deus, tipo Alice no País das Maravilhas, né? Tô perdida. E agora? Para onde é que eu vou? O que é que eu tenho que fazer? E é esse sentimento de bagunça, de estar atordoado, né? De estar confuso, cheio de confusão, cheio de pensamento. A gente não sabe para onde que a gente vai, a gente não sabe o que tem que fazer. A cabeça começa a doer, o pensamento começa a ficar 1 milhão de pensamento e acaba que é tanto pensamento, é tanta mensagem, é tanta confusão que a gente não faz nada. Já me vi várias vezes nesse lugar e agora sim, com a consciência que eu tenho desse lugar e com a consciência que eu tenho desse centro de energia, quando eu chego num lugar que eu falo, nossa, peraí, né? Para onde que é que eu tenho que fazer agora? Eu falo, calma. Opa, respira, né? Vamos respirar e vamos dar um jeito de equilibrar esse chakra, porque você tá passando por um lugar de desequilíbrio, mulher. Então vamos lá, tá perdido, vamos ir no lugar aonde é o melhor lugar para a gente ter as nossas respostas, que é justamente encontrar esse ponto de equilíbrio dentro desse chakra, que é quando ele faz com que a gente olhe para dentro. E é naquelas questões, eu tenho que resolver isso. Como que eu resolveria isso? Deixando todas as crenças e todos os padrões de lado. Qual é o meu ponto de vista diante desta situação? O porquê é que eu estou desorientada? O porquê é que eu estou criando uma história na minha mente? Quantas vezes tem muita gente que faz vários posts sobre isso, de tipo, de 100% de coisa que você pensou, 90% nunca vai acontecer, desses outros 10% que ficou, 1 ou 2% pode ser que aconteça. Então, quando a gente está nesse lugar de criação, né, de imaginação, que aconteceu uma coisa ali, a gente nem sabe o que vai acontecer, e a gente vai, nossa, mas aí pode acontecer isso, ai meu Deus, aí vai acontecer isso, ai meu Deus, o que eu vou fazer quando isso acontecer? Que é o que gera o quê? A ansiedade, a confusão mental, né? Aquela coisa que não permite que a gente, aquele sentimento que não permite que a gente esteja aqui no presente. Esse chakra está completamente ligado a todas essas confusões mentais que a gente cria, porque a gente está desconectado do nosso eu sou.
da visão que vê com a alma. O terceiro olho é a visão que vê com a nossa alma, que vê com o nosso espírito, que vê com o ser divino que habita em nós, que vê com a nossa essência. Lembrando sempre que somos um ser espiritual, vivendo uma experiência terrena. Então esse ser espiritual, ele carrega dentro dele memórias, carrega as memórias positivas, vamos trazer as memórias positivas primeiro, e carrega as memórias negativas. Essas memórias negativas faz com que a gente bloqueie essas memórias, não consiga ver essas memórias positivas. E como tem um trilhão de situações vividas que a gente precisa desapegar delas para que a gente esteja plenos e felizes e conectados com a nossa intuição, aquela vozinha que fala pra gente quando a gente está numa bifurcação e a gente, nossa personalidade que é ali, né, tem duas plaquinhas, né, a plaquinha da zona do conforto, daquela história que a gente já está acostumado a viver, que a gente sabe bem lidar com essa situação, e tem a plaquinha ali do novo, né, um novo caminho, uma nova ideia, uma nova escolha, e a gente está neste lugar e aquela vozinha fala assim, pega a nova ideia, pega a nova ideia, pega a nova ideia. E a gente fala assim, não, essa voz está completamente doida, acho que eu estou me sabotando, alguma coisa está acontecendo aqui dentro, eu vou seguir aqui aonde eu já venho seguindo. Porque aqui eu já conheço, aqui por mais que esteja ruim, eu já conheço o que eu tenho que enfrentar, então eu vou com medo, porque tem coisa ruim aqui que acontece, mas eu já sei lidar com essa situação, eu sei o que eu posso fazer, né? E aí a gente desconecta dessa vozinha aqui que é da nossa intuição, que é o nosso ser divino falando, vai por ali, que por mais que tenha um novo aqui, por mais que cause medo, essa caminhada ali na frente, depois dessa montanha, dessa coisa, desse obstáculo que você tá vendo, desse buraco que você tá vendo, vai encontrar um bosque lindo, vai por aqui, e a gente acaba que a gente muitas vezes não vai neste lugar. Essa é uma forma assim de estar reconhecendo os desequilíbrios dentro desse lugar. Ele dentro desse centro nosso de energia, que é muito importante, porque ele faz a nossa conexão, o nosso olhar verdadeiro do mundo. Ele é o que traz o olhar verdadeiro de como agir nas situações para que a gente não crie mais obstáculo, e que a gente possa estar vivendo livre, possa estar vivendo feliz, plena. É fechar os olhos físicos, né, sem nos preocupar com que tudo que está em nossa volta vai receber aquilo, né? E olhar com esse olho, aquela ação nossa, né? A nossa forma de agir, a nossa forma de expressar, e fazer com que a gente haja com o que o nosso olho, com o olho nosso, do nosso espírito, daquele nosso ser divino peça que a gente haja, né? E por mais que seja uma forma bem diferente da que a gente vem, que muitas das vezes é de uma forma bem diferente, que quando chega num lugar desse de escolha, de decisão, que cria confusão, não, mas eu vou fazer assim, não, mas eu queria estar fazendo assim, mas eu preciso fazer assim, eu queria estar fazendo aquele trabalho, mas eu preciso desse trabalho para tal coisa, eu queria agir com aquele ser daquela forma, mas eu não posso agir com aquele ser daquela forma. Então são várias situações que vão aparecendo. A gente tem um lema nas Wiccas, que vem vindo, né, das grandes sábias, né, das bruxas, que é: se não for prejudicar ninguém, faça o que quiser. Né? Essa foi uma das primeiras lições assim que eu recebi numa iniciação que eu fiz com as Wiccas um tempo lá atrás, que foi quando eu conectei com essa bruxa, né, com essa herveira, com essa benzedeira, com essa mulher sábia que existia dentro de mim e que vinha com muitas crenças em cima, né, vinha com terror muito grande, né, em cima daquilo, e eu, por muitas das vezes, eu neguei essa voz, eu neguei esse ser, eu neguei essa pessoa, né, que vem vindo, né, comigo aí há vidas e vidas, né, dentro da minha linhagem e tudo mais. E foi dentro dessa lição que eu aprendi, opa, peraí, essa forma que eu acredito que é a forma certa de agir, que é essa forma que eu acredito, essa é a minha crença,
ela vai prejudicar alguém? Porque se ela não for prejudicar ninguém, não tem problema nenhum. Agora, essa forma que eu venho agindo, ela está prejudicando alguém? Está prejudicando a mim. Então, a primeira lição é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, peraí, se eu não posso prejudicar ninguém, o primeiro que pode ser prejudicado sou eu, gente. Meu Deus, eu não posso fazer algo a partir da crença de uma pessoa, a partir do que aquele ser espera, sendo que eu estou prejudicando o meu ser divino. A minha alminha aqui está sendo prejudicada com isso, porque eu estou agindo de forma que não está coerente com o que o meu coração acredita, com o que essa voz me envia, né? Então, e poder ter essa consciência de fazer essas transformações, né? E são grandes transformações. Por exemplo, no meu início de caminhada, eu escutava do meu filho, eu tenho um filho que hoje ele está com 23 anos, que sempre foi meu parceirão, tive ele bem novinho, com 16 anos, ele nasceu, quando eu tinha 16, e a gente passou uma vida inteira muito unido, né? E quando eu entrei nesse caminho do autoconhecimento, dessas descobertas, ele falava assim: mãe, eu não sei mais quem é você, eu não te reconheço. Eu falei assim: meu filho, tá tudo bem, porque nem eu sei quem eu sou. Tipo, quem eu era, eu tenho certeza que eu não sou. Então, acho que a partir de agora vai acontecer muitas situações mesmo que você não vai me reconhecer, porque eu mesmo não me reconheço de um dia para o outro. Hoje eu acordo e falo: meu Deus, quem é? Quem fui eu? E aí depois foi um caminho grande também de honrar esse ser que eu fui, né? De honrar a forma que eu agia dentro das situações, porque foram elas que me trouxeram até aqui, nesse lugar de mais consciência, né? E poder, assim, cada vez mais conectar com essa energia desse sexto chakra, com a energia desse terceiro olho, com esse olho da alma, ele me traz aquela liberdade, assim, de dizer agora diferente do que eu disse ontem. Porque no momento que eu tô aqui gravando esse vídeo, no momento que eu tô passando uma mensagem, no momento em que eu tô conversando com alguém, no momento que eu tô colocando em prática uma lição que eu aprendi na teoria, a minha consciência já expande. Então eu vejo as coisas de forma diferente mesmo. Tipo, eu vi assim, vivi num relacionamento meu, assim que meu companheiro falou assim: nossa, mas ontem você falou isso e agora você tá falando completamente diferente. E eu falei assim: pois é, porque agora eu vejo de forma diferente, então eu preciso agir de forma diferente. Porque se eu não agir de forma diferente, eu acabo caindo naquele lugar de tipo, eu vou continuar agindo assim para aquela pessoa não achar que eu tô maluca, né? Mas aí quem é que eu tô prejudicando nesse lugar? Tendo consciência que essa nova ação minha não prejudicou ninguém que tá à minha volta. E favoreceu o meu espírito ali, parou de prejudicar o meu ser divino. Então, essa é a importância dessa energia de estar conectado com a nossa intuição, é o nosso olho, o olhar com a nossa alma. Eu poderia trazer, igual eu falei nos outros vídeos, trazer teoria, trazer o nome do chakra, trazer quantas pétalas, mas eu vou ser bem sincero, foi algo assim que nunca conseguiu entrar dentro da minha cabeça. Eu sempre olhei, eu me conectava, foi da mesma forma quando eu comecei a me conectar com a energia das plantas. Em nenhum lugar eu cismei que eu tinha que estudar fitoterapia, que eu tinha que saber tudo quanto é princípio ativo da planta, como que aquela planta agia naquele corpo e tal. Eu assim, meu Deus, não entrava na minha cabeça. Eu lia livro, assistia as aulas, achava uma chatice, eu falava: o que é isso? O que eu tô fazendo aqui? Eu não preciso saber disso. Até que foi clareando meus pensamentos, foi tirando aquela coisa, aquele padrão que estava ali. Eu falei assim: não, gente, peraí. Eu trabalho com a energia das plantas, eu não preciso saber o que ela está fazendo ali. Eu preciso entender o que ela vai estar agindo na minha energia. E aí dentro deste lugar, olhar com esse olhar. Eu estava olhando muitas das confusões, não, muitas não, né? A maioria aí, vamos ver, grande parte dessas confusões, elas são criadas porque a gente deixa de olhar com esse olho da alma e quer ficar olhando só com o olho do físico, né? Só com o olho que tá aqui fora, né? Que é repetindo, algo que não tá dando certo. A gente vê que não tá dando certo, mas a gente continua repetindo, porque a gente tem essa visão, né?
Tem a visão que traz do inconsciente da nossa família, que é onde é gerado e criado as crenças, os padrões que a gente vive, a forma da gente ver o mundo, né? Tem a visão do inconsciente coletivo, que esse inconsciente coletivo é criado, e por isso me levou também nesse lugar de cuidar do corpo físico, porque a gente está num lugar, vivendo num lugar, num planeta. Hoje a situação que as pessoas elas olham muito, né, pro corpo físico, quer acabar com aquela doença que está naquele corpo, vai lá na farmácia, toma um remédio, tanto que você vê que, pelo menos na cidade aqui, aonde eu moro, a cidade aonde, as cidades aonde eu morei durante esse tempo, são cidades pequenas, e tem muita farmácia. Eu assim, gente, então eu preciso entender o que essa planta faz para chegar naquele ser e falar, vamos lá, vamos trocar esse remédio aqui por esse outro aqui, né? Mas no meio do caminho eu percebi que não era nada aquilo, não era nada daquilo, e aí eu comecei a cada vez mais me conectar com esse sexto chakra, com esse olho da visão. Eu disse, não, peraí, para tudo, fecha o olho pro mundo, eu vou ver o que é que está acontecendo aqui dentro, e olhar para que esse ser sábio divino que vem vivendo vidas e vidas e vidas e vidas e vidas, com várias situações desagradáveis, mas que tem muitas situações agradáveis aqui dentro, tem muita sabedoria vivida aqui dentro, e é isso que eu quero resgatar. Então, para a gente resgatar isso, é preciso a gente olhar com esse chakra em equilíbrio, para que essas dores de cabeça se dissolva, para que essa confusão mental se dissolva, para que essa energia de procrastinação, ô palavra difícil de eu conseguir falar, gente, procrastinação se dissolva, porque essa procrastinação, ela vem acompanhada muitas vezes de muitas ideias, né? De muitos projetos, muitas ideias que gastam uma energia danada, que você chega num lugar, ai, meu Deus, não tem força para colocar nada em prática, né? Que é justamente esse desequilíbrio dentro desse lugar, né? Quando a gente tem muita ideia, que a gente tem muito pensamento, que a gente tem muita coisa para fazer, a gente não consegue fazer nada. Eu sempre falo, assim, converso assim com as minhas amigas, né, com as mães, com as mães solos, com as mães com os companheiros, com as mães sem companheiros, com as mães em qualquer lugar, que são tantas as coisas, né, que a gente precisa fazer, que quando a gente se vê num dia sem uma cria nossa, a gente entra em catarse, né. Ai, graças a Deus, agora eu já tô saindo desse lugar, conquistando esse espaço aí também. Dentro dessa visão toda, conquistando esse espaço, de eu ter o meu espaço, de eu poder saber exatamente o que eu quero fazer. Mas isso acontece muito, né? Porque é tanta coisa, tanta vontade, são tantos desejos que dá catarse na gente. E a procrastinação, ela vem daí, né? De muito pensamento, do desequilíbrio desse chakra, é muito pensamento, é muita vontade, é muito projeto. O espírito fica mandando as coisas, né? Faz isso, faz aquilo, faz isso. Nossa, eu gosto disso, eu gosto daquilo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E chega no final, você não tem vontade para fazer nada. Então eu acho que já deixei aqui, né, umas formas de estar conectando, né, com esse lugar, conectando com esses desequilíbrios, né, diante da linguagem do corpo, né, que são essas dores de cabeça, são essas confusões mentais, essa ansiedade, essa procrastinação, problemas na visão. Problemas na visão é estarem justamente, o que é o que eu não quero ver, né? O que é que o meu olhinho aqui da minha alma tá mostrando para mim, mas mesmo assim eu não quero ver? Porque, com certeza, toda visão, ela te traz uma lição que você precisa transformar algo na sua vida. Então, ela sempre vai estar vindo, né? É derrubar os véus, né? A gente vai derrubando os véus dessa visão, vai limpando essa visão para que ela possa estar fluindo e vendo de verdade, né? Olhar para situações de verdade. Então, quando a gente encontra algum problema na nossa vista, ou que a gente não enxerga de longe, ou que a gente não enxerga de perto, ou que o sol, né, a gente tem uma coisa que chama, acho que fotofobia, que meu filho teve isso quando era criança, mas eu não tinha essa consciência. Então, depois lá na linguagem do corpo também, eu vou estar fazendo o link também de estar trazendo a consciência de que de 0 a 7 anos os nossos filhos estão conectados com o nosso campo. E dos 7 aos 14 conectado com o campo do pai. Independente de onde esteja, como esteja, vai estar sempre conectado neste lugar. Então, tudo que aparece dentro do corpo físico, né, desse ser, é um espelho do que está no nosso corpo de energia e que a gente, muitas das vezes, bloqueia por
por proteção mesmo, por não querer mudar. E aí esses seres são super cristalinos, eles trazem essa mensagem pra gente. Então tem esse problema, né, dessa fotofobia, que é uma sensibilidade à luz. Então tudo isso, cada sintoma, cada desequilíbrio, ele vem trazendo uma mensagem pra gente, que depois a gente vai ver isso aí mais especificamente, né? Vou estar trabalhando lá na linguagem, trazendo aqui a consciência, né, do que aquela energia desequilibrada traz, e aí a gente vai lá para a linguagem do corpo e vê lá qual que é a mensagem que esse desequilíbrio traz. E aí depois linkando lá com a constelação familiar, a gente pode estar rotineiramente encontrando dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia, reconhecendo, né, ali no dia a dia o que é que aquilo está travando, para a gente poder estar fazendo os desbloqueios, linkando lá com o estudo da educação emocional da Taína, que vai estar explicando bem as emoções, e linkando com todos esses movimentos que estão acontecendo no planeta. Então a gente sempre vai estar fazendo link dentro de um lugar para o outro, para que a gente possa estar fortalecendo essa rede e estar trazendo esse entendimento. Então tem essas formas de encontrar, né, a forma que eu vivo, vidas e vidas aí, que hoje eu já reconheço, esse dom, é a forma que eu faço a leitura desse campo de energia, a forma que eu encontro para fazer a leitura desses chakras. Tem pessoas que elas têm esse chakra aqui, tá muito conectado, tá super conectado com a clarividência. Tem pessoas que conseguem olhar e enxergar, que tem esse chakra já totalmente desperto, então a pessoa olha e enxerga no campo da outra. Olha, tá aqui com desequilíbrio aqui, tá uma mancha aqui, tá aqui e tal. Aqui. A forma que eu encontro de ver todo esse mundo invisível, né, é pela linguagem do corpo, é pela conexão com as nossas raízes, trazendo a sabedoria dessas plantas, e tá trazendo uma planta para este lugar, né, para esse chakra. Eu trabalhei com a energia de 3 plantas já com esse chakra, que foram bem incríveis, que foi um resgate bem profundo também, que foi a babosa, a aloe vera. Sempre quando eu percebo que eu tô ficando meio que desorientada e quero chamar alguma energia de alguma planta, eu sempre busco essas primeiro. E a babosa, ela vem trabalhando, a aloe vera, ela trabalha com essa, ela é tão cristalina, né? Quando você abre essa babosa no meio, né? Tem uma técnica que a gente faz de virar, você parte uma folha dessa babosa, vira ela de cabeça para baixo para que ela despeje ali um líquido amarelo que chama aleolina. Ai, depois eu trago esse termo técnico em algum lugar aí, oleína, acho que é oleína. A oleína, uma coisa assim. Mas ela tira é preciso tirar esse líquido amarelo. Esse líquido, ele trabalha como um purgante. O purgante, quando tá com o intestino preso, né? Para soltar. Mas se ele tiver contato diretamente na pele, pode causar alergia em algumas pessoas. Então é importante tirar. Então você tira aquele líquido, né? Corta essa babosa no meio, né? E fica só com aquele creminho, aquela pastinha, aquela geleinha cristalina e curativa, cicatrizante que ela tem. E de estar trabalhando com ela aqui nessa energia, nesse 6º chakra, porque ela vai cicatrizando todas essas situações, ela é altamente cicatrizante. Então ela vai cicatrizando reabastecendo, cicatrizando essas dores e sofrimentos, né, que não permite que a gente olhe, né, que a gente possa ver com o nosso olho da nossa alma. E ela vai energizando esse centro nosso de energia, né. Uma outra planta também que faz esse trabalho é o bálsamo, né? Que é tipo, não sei se ela é uma suculenta, assim, mas ela é gordinha, assim, também, né? Ela é toda um líquido, né? Que essas plantas líquidas, né? Que elas têm essa concentração maior de água. Elas trabalham aqui nesse lugar, né? Abastecendo esse chakra de uma forma muito amorosa. O bálsamo trabalha com uma forma muito amorosa.
uma energia assim muito de dissolver mesmo as confusões dentro do nosso ser. Uma outra planta também que eu gosto muito de trabalhar com ela é o hortelã. Hortelã, a menta, elas são tão refrescantes, né? Ela traz assim uma energia de tanto frescor. É como quando você se conecta com a energia delas, você respira, né? Todo aquele frescor dela, como se ela chegasse e desanuviasse todos os seus pensamentos, assim. Você mandasse seus pensamentos, daquele pensamento de confusão embora, para que você pudesse, como respirar o cérebro, né? Ela dá uma respirada no cérebro. A energia do hortelã, da menta, ela desanuveia, assim. Ela afasta aquelas nuvens pesadas que não deixa que a gente pense, que causa dor de cabeça, que causa aquela confusão toda, né? Uma outra planta também é a macela, que é a florzinha amarelinha que dá para os campos, as montanhas, para beira das estradas, maravilhosa. E não sei quem de vocês aí já teve aquela conexão daquele travesseirinho de macela. A macela, ela baixa a febre. A macela, ela esfria esses pensamentos. A febre, ela dá quando a gente já tá num lugar de tipo, caraca, minha cabeça tá queimando, tá pegando fogo essa situação. Essa situação que eu tô vivendo, eu já não tô dando conta mais. Tá fervendo, como se fosse fundir o motor do carro. E aí chega a febre, que é precisa transmutar, precisa queimar aquelas energias, porque a gente continue aí, né? Viu aí neste lugar. Então a Marcela também ela vem com essa energia também desse frescor, né? De orientação desses pensamentos, de orientação dessa visão. A rosa branca, quando a gente está com algum problema nos olhos, de conjuntivite, alguma infecção, alguma inflamação nos olhos, que a gente está vivendo uma situação que está bem dolorida da gente olhar, está bem dolorida da gente ver, que a gente não quer ver aquilo, que causa uma inflamação nos nossos olhos, um chazinho de rosa branca a gente coloca nos olhos, se a gente faz isso intencionado, né, com consciência de que a gente vai mudar aquela situação, porque também não adianta só intencionar, pedir para a planta limpar e não fazer nada depois. É 50%. 50% a planta, 50% a ação nossa. A gente intenciona, tem consciência do que é e agora a gente vai mudar. Que os passos sejam lentos ou que sejam rápidos, cada um no seu tempo de crescimento, de evolução, mas a partir do momento que tem consciência, se a gente não age, não vou dizer que o negócio vai ficando cada vez mais, vai virando uma bola de neve. Agora a gente já sabe, quando não sabia, tudo bem, mas depois que sabe, a gente sabe que tem que olhar de uma forma diferente. Então a rosa branca, que é aquela mesma flor que conecta a gente com o nosso coração, né? Ela vem limpando a gente com amor e com carinho, né? Com aquele tom, com aquela energia aveludada, né? Sutil, leve, gostosa. Eu gostoso demais pegar uma pétala de uma rosa, para que a gente possa estar transformando essa energia e olhando verdadeiramente com o olhar da nossa alma neste lugar que agora estamos, né, nesse momento que estamos, né, passando por essa transição planetária, num lugar onde existe muita confusão nesse planeta, porque existem muitos seres ainda que estão dormentes, né, que precisam aí despertar, né, cada um está no seu processo, cada um está na sua dimensão, cada um está na sua vibração, mas a gente vê, né, um lugar de muita desconexão, galera o tempo todo conectado com tela de celular. Eu saí ontem com os amigos e estava observando isso, assim, olhando nas mesas, e aí uma hora eu perguntei para um dos meus amigos, se tirar o celular, o que acontece? Porque as pessoas já não conversam mais, as pessoas já não se olham mais, as pessoas já não trocam mais ali olhares, ideias. A gente ficou observando as pessoas e cada um no celular, casal de namorado, gente. Sentado, final de semana, né? Vamos sair, vamos divertir. Não, sentado numa mesa, cada um no seu celular, o outro ali, aí bebeu, comeu, pagou a conta e foi embora. Eu falei assim, meu Deus do céu, né? Observando tudo aquilo, né?
que não vou dizer que não me causa um certo espanto, mas sou grata por não estar por não estar vivendo essa vibração, nem com o celular eu saio mais, para poder realmente a gente estar conectado com o ser que está ali na frente da gente, porque é esse ser que está ali na frente da gente que vai estar, né, mostrando para a gente o ser que a gente é, para dar a oportunidade de a gente olhar com esse olhar da nossa alma, né, do nosso ser divino, né, olhar mesmo com verdade para a nossa verdade, né, por mais que doa, o que a gente precisa transformar é ter consciência que vai doer só mais uma vez e pronto, depois vai estar curado, não vai estar doendo mais. Eu falo assim, durante essa semana eu vim recebendo aí muitas mensagens dos meus guias, dos meus protetores, dessa egrégora que me acompanha, porque durante muito tempo eu vim dizendo, nossa, o caminho do autoconhecimento, poxa vida, eu acho que eu devo ter falado isso lá nos primeiros vídeos, que não é fácil. Oxe, não é fácil, cara. Você entra, pensa que é fácil, mas não é. Você acha que vai acabar em um ano, não acaba. Cada dia que você vive, você está naquele caminho a partir do momento que você escolheu, optou por ele. E durante essa semana toda, nas conexões, fiz uma conexão com os arcturianos, para poder estar equilibrando o masculino e o feminino que habita em mim, para poder estar vendo com mais clareza várias situações que eu preciso transformar, que eu tenho consciência que eu preciso transformar dentro de mim. E uma das mensagens que eu recebi a semana toda, minha filha, não precisa ser difícil, pode ser leve. Você já sabe qual caminho seguir, pode ser leve. Então é essa mensagem que eu quero trazer a partir de agora. Pode ser leve. Esse caminho pode ser leve. A gente tendo a consciência que a gente vai olhar para aquela dor, para aquele sofrimento, para aquele obstáculo que nos impede de ser quem realmente nós somos e vai ser olhado pela última vez, pode ser leve. Porque a gente nunca mais vai precisar viver aquilo. Os nossos filhos não vão mais precisar viver aquilo. Já foi visto, já foi olhado, já foi cuidado, já foi feito curativo. E aí acaba sendo que fica somente uma história. É igual quando acontece alguma coisa de ruim, né, que a gente fica tudo apavorado naquele momento. Quantas vezes já aconteceu, né, com a gente fica tudo apavorado, de repente a gente para no outro dia e começa a rir daquela situação. Quando passa, quando tá tudo resolvido, é a hora da gente achar engraçado, a gente sentar, da gente rir, né, porque a gente aprendeu algo com aquela situação. Então, a partir do momento que a gente se conecta com a gente está disposto a olhar para essas dores, para que elas nunca mais, elas não precisem mais estar no nosso campo, porque a gente já vai estar vivendo em outra consciência, né? Uma vez a consciência expandida, nunca mais ela volta atrás. Não tem como mais a gente ver com o olhar que a gente via antes, porque a gente já ganhou aquela consciência, porque se a gente tenta fazer dessa forma, mais confusão a gente arruma ainda, né? Porque agora a gente tá arrumando confusão conscientemente. Então, são essas as formas aí, né? Dentro desse estudo que eu encontro de encontrar esse lugar de paz, esse lugar de calmaria, esse lugar de realização, né? Porque é bom demais a gente poder estar conectado com o ser divino que a gente ter consciência da onde a gente encontra algum desequilíbrio, ter consciência da onde a gente precisa transformar para a gente poder estar livre, pleno e feliz, né? Então pode ser leve. A gente veio nesse lugar, a gente está num lugar onde é uma escola, esse planeta é uma escola. A gente veio aprender várias lições para depois a gente passar para uma outra escola, né? Acabou aqui, os que demorei para entender muito essa frase de que a morte não é um fim, é só um recomeço, né? É um começo de uma outra história, né? E depois daqui a gente vai para outro lugar, né? É como na escola mesmo, é primário, depois fundamental, vai para o jardim, depois a gente vai para o fundamental, depois a gente vai para o ensino médio, depois a gente vai fazer um curso superior, depois a gente faz um doutorado e vai se especializando cada vez mais, né? Aqui, não sei em qual lugar cada um está, né, dentro dessas ligações, mas com certeza depois daqui a gente vai estar indo para uma outra escola, vão ter outras provas, né? E a gente vai chegar nessa outra escola com a consciência que a gente saiu daqui. Então, quando a gente vê falar
que hoje a gente está passando pelo apocalipse, que é a descoberta, né, que é um novo mundo, que hoje a gente está passando pela separação do joio, pela separação do trigo. Não é ninguém que vai estar separando a gente, não é ninguém que vai estar levando a gente para um lugar bom ou para um lugar ruim, né? É a nossa própria consciência, né? É conforme o nosso nível de consciência tá, é conforme a expansão da consciência que a gente adquiriu nessa escola aqui, que vai estar determinando o lugar para qual é o lugar que a gente vai daqui para frente, né? No nosso próximo passo, na nossa próxima jornada, né? Lembrando sempre que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e que depois dessa experiência o nosso espírito continua vivendo outras experiências, né? Então, aqui é um olhar para cuidar com qual consciência seu espírito vai estar passando aqui para lá. Que é esse outro lugar que você vai. Que é essa outra escolha que você está fazendo, né? Como a gente escolheu um curso, sei lá, acabei de formar ensino médio, agora eu tenho que escolher um curso. Para onde que eu vou, né? Qual consciência que eu estou dentro desse curso que eu estou escolhendo? Realmente quero? Qual lugar que eu quero? Eu quero ir para a quinta dimensão, eu quero ascensionar, então eu estou na minha missão aí. O que é que eu preciso fazer para eu ascensionar? O que eu preciso fazer para estar vibrando numa dimensão maior? Preciso olhar para essas dores, preciso olhar para esse sofrimento, preciso olhar para isso, preciso desapegar disso, preciso desapegar daquilo, preciso desapegar daquela. Então tá, beleza. Vamos lá, trabalhando diariamente para que isso aconteça. Então, é isso, um bocadinho aí do que eu quis trazer do sexto chakra, do que eu senti de trazer. Se tiver alguma dúvida, se despertou algum questionamento dentro de ti, entre em contato com a gente pelas ferramentas que a gente está disponibilizando agora. A gente está estudando aqui para melhorar aí, para ter acesso direto, aqueles grupos, aquelas coisas, tudo que tem. Vamos chegar lá, mas por enquanto vai ter o WhatsApp, acho que lá no Instagram já deve estar lá. Tem o direct do Instagram também, que a gente pode estar conversando. Eu acho que por aí a gente vai conseguir fazer um bom fortalecimento. Gratidão por estar aqui. Se comuniquem, troquem as ideias, passa pra gente o que tá achando, se está sendo bem esclarecedor, passa aí o feedback pra gente seguir também pelo caminho, né, que vocês também estão procurando, né, as dúvidas, né, os anseios, os questionamentos, né, que estão nascendo dentro de vocês, né, para que a gente possa estar crescendo junto. Que a partir da sua visão eu consigo expandir a minha visão, e a partir da minha visão você consegue expandir a sua visão. A gente está conectado, a gente somos um, né, dentro de todos esses seres, né? Temos a nossa individualidade, temos a nossa história, temos as nossas raízes, os nossos clãs, né? Mas no final de todas as contas somos um só, somos uma só consciência. Então vamos juntos aí nessa jornada. Gratidão.